Vamos lá, pessoal, boa tarde. Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho aí a racionalização de denominadores, né? Um conteúdo aí que alguns acabaram tendo um pouquinho de dificuldade, então vamos dar uma retomada aí nele pra gente não ficar com essa lacuna aí, né? No conhecimento. Então, racionalizar o denominador de uma fração é obter uma fração equivalente com um denominador que é racional. Então, quando eu tenho uma fração, tá? Como esse exemplo aqui, ó, em que eu tenho uma raiz no meu denominador, para eu poder fazer essa divisão, porque a gente sabe que toda fração é uma divisão, né? Então, para eu poder fazer essa divisão, tendo uma raiz aqui para eu poder dividir, fica muito mais complicado, né? Não é impossível, fica complicado, né? Então, dentro da matemática, existe um artifício que é a racionalização de denominadores, que é o processo no qual eu vou tirar esta raiz debaixo aqui do meu denominador, tá? Eu vou tornar esse meu denominador racional, ou seja, deixar ele sem raiz ali, tá? Então é isso que se chama racionalizar. Então eu vou escrever uma outra fração, que é uma fração equivalente, né? Fração equivalente é uma fração que representa o mesmo pedaço, né? Ela tem o mesmo valor, né? Porém, escrito de uma forma diferente, né? Vou dar um exemplo aqui de uma fração que seja equivalente, né? Por exemplo, ó, meio e 2/4. São duas frações que são equivalentes, né? Elas representam o mesmo pedaço de um inteiro, por exemplo, né? Porque se eu pegar uma barra de chocolate e dividir em duas partes e comer uma, ou se eu pegar uma barra de chocolate e dividir em 4 partes e comer duas, eu vou comer a mesma parte, né? O mesmo tamanho de chocolate, tá? Então são frações equivalentes. Quando nós racionalizamos o denominador de uma fração, eu estou encontrando uma outra fração que é equivalente a essa, ou seja, ela representa o mesmo pedaço, né, o mesmo valor, só que escrito de uma forma diferente. Aí nós temos 3 casos de racionalização de denominadores. O primeiro deles é quando o meu denominador ele é um radical de índice 2, ou seja, quando ele é uma raiz quadrada. Então, por exemplo aqui, 3 sobre raiz de 5. Como que eu faço, então, para racionalizar este denominador? Tirar essa raiz aqui de baixo. A primeira coisa é eu descobrir o fator racionalizante. O fator racionalizante é um número que, se eu multiplicar por esta raiz de 5, eu vou conseguir, através do produto, né, do resultado dessa multiplicação, um número sem raiz. Nesse caso aqui, sempre que eu tenho raiz quadrada, o fator racionalizante vai ser a própria raiz que eu tenho aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 sobre raiz de 5. O meu fator racionalizante vai ser a própria raiz de 5. Então, a gente multiplica por raiz de 5 em cima e por raiz de 5 embaixo. Por quê? Numa fração, se eu multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu não altero o valor dela, né? Então, vamos lá. 3 vezes raiz de 5 vai ficar 3 raiz de 5, certo? Aqui embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ficar raiz de 25. Vamos continuar aqui. Aqui em cima não tem muito o que fazer. 3 raiz de 5, então repete, 3 raiz de 5. Aqui embaixo, raiz de 25, a gente sabe que é 5. Então olha lá, ó, tiramos a raiz do nosso denominador. Ah, professor, mas a raiz ficou em cima. Não tem problema. A nossa ideia é tirar a raiz da parte de baixo. Em cima ela pode ficar. Embaixo é que nos complica um pouquinho mais a vida, tá? Então essa seria a nossa resposta aqui. Mais um exemplo aqui, ó. 5 sobre 3 raiz de 7. Mesma coisa, ó, raiz quadrada de 7, né? Então o meu fator racionalizante vai ser a própria raiz quadrada de 7. Então a gente vai multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 7. 5 vezes raiz de 7 fica 5 raiz de 7. Aqui embaixo, o 3. Aqui na frente da raiz de 7, a gente sabe que tem um número 1 que não aparece. Então, olha lá, 3 vezes 1, 3.
Raiz de 7 vezes raiz de 7 vai ficar raiz de 49. Em cima não tem muito que a gente possa fazer, então a gente repete 5 raiz de 7. Aqui embaixo vai ficar 3. Então, ó, 3 raiz de 49, a gente sabe que é 3 vezes raiz de 49. Então, vai ficar 3 vezes raiz de 49, a gente sabe que é 7. Em cima, a gente mantém. Então, 5 raiz de 7 sobre 3 vezes 7, 21. Se desse para simplificar, a gente simplificaria. Como não dá, então acabou aqui a nossa racionalização. Ó. Tiramos, então, a raiz do nosso denominador. Letra C. Raiz de 6 sobre raiz de 10. Ah, professor, eu tenho raiz em cima e raiz embaixo. Qual delas que é o fator racionalizante? Sempre a raiz que está embaixo. Tá? Então, aqui meu fator racionalizante vai ser a raiz de 10. Nossa, essa raiz de 10 ficou feia, hein? Raiz de 10. Então, vamos lá. Relembrando a aula de multiplicação de radicais. Raiz de 6 vezes raiz de 10, como os índices são iguais, eu posso multiplicar os radicandos, né? Então, raiz de 6 vezes raiz de 10, 6 vezes 10, 60. Então, raiz de 60. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai ficar raiz de 100. Aí em cima não dá para tirar raiz, não é raiz exata, a gente mantém. Ah, professor, daria para simplificar? Daria, né? Dá para decompor lá e tal, mas vamos deixar ela assim, porque o que interessa para a gente nesse momento é tirar a raiz da parte de baixo. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, raiz de 60 sobre 10. Racionalizamos o nosso denominador. Outro exemplo aqui. 10 sobre raiz de x. Quem que é o nosso fator racionalizante? A própria raiz de x. Então, vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de x. 10 vezes raiz de x vai ficar 10 raiz de x. Sobre raiz de x vezes raiz de x vai ficar raiz de x ao quadrado, né? X vezes x, x ao quadrado. Em cima não tem muito que a gente possa fazer, então a gente repete. Então vai ficar 10 raiz de x. Relembrando lá a propriedadezinha dos radicais, né? Ó, aqui raiz quadrada a gente sabe que é o 2 que não aparece, mas ele está ali. Quando o índice é igual ao expoente, né, do radicando, a gente simplifica e o radicando vai sair de lá. Então fica só o nosso x aqui, ó. 10 raiz de x sobre x. Dando sequência aqui, então agora nós temos o nosso segundo caso, né? Que é quando o nosso radical ele é um índice diferente de 2, então já não é mais raiz quadrada, né? Então agora eu tenho raiz quinta, raiz cúbica, raiz quarta, raiz sétima, né? Então, quando o nosso índice não é raiz quadrada, como é que a gente vai fazer? Então, aqui eu preciso usar um artifício, né? Eu vou ter que achar esse fator racionalizante para poder tirar essa raiz do meu denominador, tá? Então, quem que vai ser meu fator racionalizante aqui, ó? Então, vamos escrever lá, ó. Raiz quinta de 6. Escrevemos aqui. Fazemos a subtração, ó. 5 menos 3 vai ficar 2. Isso quer dizer que raiz quinta de 6 ao quadrado vai ser o fator racionalizante de raiz quinta de 6 ao cubo. Ah, por que, professor? Porque é simples, né? Se eu pegar aqui, raiz quinta de 6 ao cubo vezes raiz quinta de 6 ao quadrado, se a gente relembrar lá das propriedades de potência, né? Repete aqui então o nosso radical, que é raiz quinta. É multiplicação de potência de mesma base. A gente repete a base e somos expoentes. 3 mais 2 vai ficar 5, né? Aí os dois vão ficar igual. Fazemos igual no exemplo anterior. Simplifica, simplifica. Vai sair o nosso radicando, que é o 6. Tá? Então a gente sempre vai usar esse artifício de fazer a subtração, beleza? Então aqui vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz quinta de 6 ao quadrado. Aí procedemos normal, né? Então 7 vezes raiz quinta de 6 ao quadrado vai ficar 7 raiz quinta de 6 ao quadrado.
Aqui embaixo, como nós fizemos aqui, né? Então vai ficar raiz quinta de 6 ao cubo vezes raiz quinta de 6 ao quadrado. Então vai ficar raiz quinta de 6 à quinta, porque vai somar os expoentes, né? Em cima não tem o que fazer, a gente repete. Então 7 raiz quinta de 6 ao quadrado. Aqui embaixo, como eles são iguais, a gente simplifica e saiu o 6. Tiramos a nossa raiz do denominador. Tá? Olha lá o outro exemplo. 8 raiz quinta de 5. 8 raiz cúbica de 5, perdão. Então vamos lá, né? Então, mesmo esqueminha aqui. Então, fazemos aqui a raiz cúbica, colocamos o 5 lá dentro. Qual que é o expoente que não aparece aqui? A gente sabe que é o número 1. Vamos fazer nossa continha de menos lá. 3 menos 1 vai ficar 2. Então, quer dizer que o nosso fator racionalizante vai ser a raiz cúbica de 5 ao quadrado. E a gente repete ela em cima, também aqui. 8 que multiplica raiz cúbica de 5 ao quadrado, então vai ficar 8 raiz cúbica de 5 ao quadrado. Sobre, aqui embaixo, mesmo esquema lá de cima, né? Então vai ficar lá raiz cúbica de 5. Soma os expoentes. 1 mais 2 vai ficar 3. 3, né? Então, repete lá em cima, 8 raiz cúbica de 5 ao quadrado, sobre, como eles são iguais, simplificou, simplificou, saiu o nosso 5 lá do nosso radical. Tá aí. Outro exemplo aqui. 5 sobre 3 raiz quarta de 2. Mesma coisa, aqui a gente sabe que tem um que não aparece, né? Então, vamos lá. Quem que vai ser meu fator racionalizante aqui? Então, vamos lá. Repete, raiz quarta de 2 e faz a continha de menos. 4 menos 1 vai ficar 3. Então, esse é meu fator racionalizante, que a gente vai multiplicar em cima e embaixo por ele. 5 que multiplica raiz quarta de 2 ao cubo, então vai ficar 5 raiz quarta de 2 ao cubo. Sobre, aqui, olha, aqui na frente a gente sabe que tem um que não aparece, né? Então, 3 vezes 1 vai ficar 3, né? Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 2 ao cubo. Então, repete, raiz quarta de 2 e soma os expoentes. 1 mais 3 fica 4. Em cima, a gente mantém. E aqui embaixo, repete o 3. O índice com o expoente, eles são iguais, simplificou. Vai sair lá de dentro o 2. Então, lá em cima ficou 5, raiz quarta de 2 ao cubo, sobre 3 vezes 2, 6, né? Ó, aqui eu faço a multiplicação. Não dá para simplificar, então acabou aqui. Letra D. 1 sobre raiz sétima de C a quarta. Mesma ideia aqui, né? Então, meu fator racionalizante, põe aqui raiz sétima de C e fazemos a continha de menos. 7 menos 4 fica 3. Então, esse é o meu fator racionalizante. Lá em cima, 1 vezes raiz sétima de C ao cubo vai ficar a própria raiz sétima de C ao cubo. Sobre raiz sétima de C a quarta vezes raiz sétima de C ao cubo. Então, repete lá, raiz sétima de C e soma os expoentes. 4 mais 3 fica 7. Em cima não tem o que a gente fazer, então a gente repete. E aqui embaixo, como eles são iguais, simplificou, simplificou, saiu o C. Está, então, racionalizada aqui também a nossa expressão. Vamos lá para o nosso terceiro e último caso, né? Então, quando o nosso denominador é uma soma ou diferença de dois termos, sendo pelo menos um desses termos um radical. Aí nós vamos ter que lembrar lá do 8º ano, aquela regrinha do produto notável, né? Do produto da soma pela diferença de dois termos. Que sempre que a gente tem lá uma multiplicação
em que os termos são iguais, mas só vai diferenciar o sinal deles, que um é mais e o outro é menos, a gente faz o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. É sempre menos a nossa regrinha, tá? Faz o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, olha aqui, ó. Letra A, 4 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Nesse caso aqui, eu tenho que achar o meu fator racionalizante, tá? E ele vai se chamar conjugado. Quem que vai ser o conjugado? Então, o conjugado vai ser eu pegar esses dois termos aqui, certo? Porém, com o sinal do meio trocado. Então, o conjugado de raiz de 5 mais raiz de 2 vai ser raiz de 5 menos raiz de 2, tá? Então, esse é o meu conjugado, que também vai ser o meu fator racionalizante. E eu vou multiplicar em cima por esse mesmo cara aí. Então, sempre que eu tenho uma soma de dois radicais, né, ou pelo menos um deles é radical, eu tenho que usar esse esqueminha do conjugado, tá? Lá em cima, 4 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 2. A gente só repete. 4 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 2. Aqui embaixo, raiz de 5 mais raiz de 2 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 2. O que diz a nossa regrinha aqui em cima? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, que é raiz de 5, menos quadrado do segundo, que é raiz de 2. Em cima, a gente vai manter, tá? Não tem o que fazer, a gente repete. E aqui embaixo, ó, aqui a gente sabe que é raiz quadrada, então é um 2 que não aparece. O expoente é igual ao índice, cortou, cortou, sai o número 5. Aqui, menos, mesma coisa agora aqui, ó. A gente sabe que é o 2 que não aparece. Expoente igual ao índice, cortou, cortou, saiu quem? O 2. Em cima a gente mantém, então vai ficar 4, que multiplica raiz de 5 menos raiz de 2, sobre 5 menos 2, 3. Vamos lá para o segundo exemplo. 5 sobre 3 menos raiz de 2. Então, mesma coisa aqui, né? Então, vamos achar o conjugado do nosso denominador aqui. Então, se aqui é 3 menos raiz de 2, o meu conjugado vai ser 3 mais raiz de 2. São os mesmos números, porém com o sinal do meio trocado. Então, e em cima vai ser a mesma coisa, né? Vamos lá. Então, vai ficar 3 que multiplica... 5 que multiplica 3 mais raiz de 2 sobre, olha, usando a regrinha, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, vai ficar 5 que multiplica 3 mais raiz de 2 sobre 3 ao quadrado é 9. Menos, simplificou, simplificou, ficou 2. Então, vai ficar 5 que multiplica... 5 que multiplica 3 mais raiz de 2 sobre 9 menos 2, 7.